Vou passar a palavra ao Sr. Juiz Conselheiro Labrinho Lúcio. Senhoras e senhores deputados, minhas senhoras, meus senhores, meu querido amigo professor David Rodrigues, permitam-me uma primeira palavra de agradecimento a ambas as comissões, a primeira comissão e a Comissão de Educação, pelo convite que me dirigiram e que me dá o imenso gosto, o imenso prazer de poder voltar a esta casa, agora em circunstâncias diferentes, e poder partilhar convosco, sobretudo, aquilo que são as minhas inquietações e as minhas dúvidas, as minhas interrogações sobre o tema que aqui nos traz e que aqui me traz. Dizer-vos do gosto que tenho a partilhar esta reflexão com uma personalidade, essa sim, de grande dimensão na sua reflexão, no seu conhecimento, na sua investigação nesta matéria, o professor David Rodrigues, que, como sabem, tem ainda por cima uma forma sobre o leve de tratar temas pesados, o que nos permite, em todas as suas intervenções, criar a consciência de que temos mesmo caminho a fazer e que o podemos fazer com o entusiasmo que a vida pode despertar em nós em qualquer circunstância, seja qual for o tema que abordemos. É por isso que eu costumo brincar com ele, dizendo que ele traz a intervenção dele, normalmente acompanhada pelo PowerPoint. Eu trago a minha, muito circunscrita a uma expectativa apenas de power. E é um pouco a partir dessa dimensão que eu tentaria trazer, sobretudo, estas dúvidas e estas inquietações. Combinámos, nesta circunstância, que seria ele a tratar da educação especial, especificamente, depois, no debate, se houver lugar a isso, terei todo o gosto em também partilhar algumas reflexões minhas sobre esta matéria. Eu falar-vos-ia, em grande parte, dos direitos da criança, do direito à educação, colocaria as crianças na escola e passaria depois a escola para o professor David Rodrigues. Também devo dizer-vos que as duas intervenções iniciais, na sessão de abertura, me facilitam particularmente a intervenção que eu tinha pensado e que tinha preparado para vós. Fiz esta ligeira pausa para poder pedir à Sra. Presidente que comece só agora a contar o tempo. E partindo do princípio de que o pedido foi aceito, então, vamos lá. Foi muito interessante ouvir as duas intervenções iniciais e, neste aspecto específico dos direitos da criança, a intervenção do Sr. Presidente da Primeira Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, porque me permite avançar logo a primeira pergunta, que eu colocaria apenas 2 páginas à frente, se não tivesse havido esta primeira intervenção. Como verificaram, a intervenção foi aplaudida por todos e a intervenção tem uma dimensão largamente consensual. O que eu pergunto é, e depois? Em concreto, estando nós todos de acordo relativamente aos fundamentos que aqui foram trazidos, quando passamos à prática, o que é que deles acontece na realidade e no dia-a-dia? E esta é a primeira questão fundamental que eu gostaria de colocar como holofote de presença permanente, porque o salto entre a retórica e a retórica aqui sem qualquer sentido pejorativo, evidentemente, mas apenas como dimensão discursiva do nosso pensamento, o salto entre um e outra é de tal forma enorme que nós não podemos deixar de ser reconduzidos à reavaliação crítica da retórica para não perdermos a consciência dos princípios, mas também não podemos deixar de ser permanentemente comprometidos com o cotidiano para não perdermos a dimensão ética da retórica face à resposta que o cotidiano e a prática nos permite dar. E era por isso que eu colocava ainda no plano da retórica, se quiserem, ou no plano da afirmação dos princípios, uma primeira questão que me parece essencial para tentar deslocar um ruído, ou se quiserem, indo um pouco mais longe, para tentar deslocar um equívoco que muitas vezes está por detrás do tema que aqui nos traz. E que consiste na necessidade de separarmos muito claramente direito à educação de igualdade de oportunidades e não deixar que se confundam as duas realidades. Eu aqui estou à vontade para poder afirmá-lo sem qualquer proselitismo político, na medida em que os textos, sobretudo constitucionais, nos não só permitem como nos impõem que façamos esta distinção. Isto é, por força da Constituição, mas por força de outros enquadramentos legais e de princípios internacionais que aqui foram assentados, as Convenções das Nações Unidas, a própria Declaração de São Tomé, etc., nós devemos ter como afirmação inequívoca de que o direito à educação é um direito fundamental
é um direito humano da criança. E se é um direito fundamental, ele é anterior à afirmação da igualdade de oportunidades, é anterior ao direito à igualdade de oportunidades, é pressuposto do direito à igualdade de oportunidades. Isto é, nós não podemos colocar no mesmo plano o direito à educação e o direito a uma igualdade de oportunidades. É através da substanciação da educação como direito e, portanto, da valorização efetiva da educação que nós podemos a seguir falar em igualdade de oportunidades. Não se coloca, portanto, uma criança ou um jovem numa posição relativa, geometricamente relativa de igualdade de oportunidades, se não se tiver primeiro garantido o direito à educação. Por outro lado, se o direito à educação é ele próprio um direito fundamental da criança, um verdadeiro direito humano da criança, então nós temos de compreender que a ele corresponde, por parte do Estado, um dever de proteção. Foi isso aqui que foi dito e, portanto, um dever de tutela e um dever de proteção desse direito fundamental à educação. E isto é importante porque é justamente nesta dimensão e numa interpretação que eu considero não ser diferente desta, que nós instalamos o princípio da escolaridade obrigatória, que aliás releva do próprio texto da Convenção, embora aí a dimensão da obrigatoriedade da educação seja flexível, na medida em que, estando a Convenção das Nações Unidas a ser subscrita como foi por uma imensidade de Estados-membros, evidentemente que havia necessidade de compatibilizar a obrigatoriedade do sistema educativo às condições que cada Estado pode ter para garantir essa obrigatoriedade. Mas a projeção dessa obrigatoriedade para a dimensão global daquilo que nós aqui designamos para ensino básico e ensino secundário parece-nos resultar, obviamente, ficando apenas dependente de um tipo de condições materiais, práticas, que permitam tornar consequente esse princípio. Daí que, felizmente, entre nós, o ensino obrigatório tenha sido estendido até ao fim do ensino secundário. Podemos deixar aberta essa questão, se quiserem, para discutir, mas eu julgo que podemos ter aqui um consenso, eu direi não total, mas ainda significativamente alargado, no sentido de que deve ser esse o caminho, exatamente como forma do Estado assumir para si o dever de tutela de um direito à educação que, sendo anterior e pressuposto do princípio da igualdade de oportunidades, deve ser tanto mais extenso quanto mais as oportunidades se tornam complexas quando se aproxima cada criança ou cada jovem delas para as poder usar em pé de igualdade. Ora, é daqui, portanto, que nasce, originariamente, o princípio que conduz à afirmação do ensino obrigatório. Mas daqui resulta uma outra dimensão não menos importante. É que se o ensino é obrigatório, em respeito por um direito fundamental da criança e do jovem, essa obrigatoriedade impende necessariamente sobre as próprias famílias da criança e do jovem. E como sabem, entre nós, estamos muito longe de ter adquirido culturalmente um estadio que nos permita ter todas as famílias, elas próprias, consonantes com a ideia do Estado de tornar o ensino obrigatório até ao fim do 12º ano. Daí que a obrigatoriedade seja imposta por lei e daí que a lei encontre ela própria sanções para o absentismo escolar e para o abandono escolar, nomeadamente fazendo com que, em muitas circunstâncias, pela via da situação de perigo em que é considerada a criança que abandona a pirâmide educativa, acaba por produzir consequências negativas na relação parental e até no exercício das responsabilidades parentais. Portanto, a obrigatoriedade da educação, sendo um bem que se projeta favoravelmente ou favorecidamente na situação da criança e do jovem, impende como uma obrigação também sobre as próprias famílias. Ora, a isto o Estado tem que responder com uma obrigação correspondente. E a obrigação correspondente agora é esta, a de que a um ensino obrigatório tem de corresponder por parte do Estado um desígnio de inclusão universal. Só através de um desígnio de inclusão universal o Estado pode afirmar a obrigatoriedade do ensino na vertente em que essa obrigatoriedade incide sobre todas e cada uma das famílias. E daí que o desígnio da inclusão universal não seja uma excrescência do sistema educativo, não seja um desejo de valorização positiva de uma realidade, é ele próprio um princípio ontológico, uma obrigação ontológica do próprio sistema educativo, que deriva diretamente, por um lado, da prioridade do direito fundamental da educação sobre o princípio da igualdade de oportunidades e, por outro lado,
que vem paralelamente ser decorrente da imposição da obrigatoriedade do ensino, correspondendo ao Estado. Portanto, aí há necessidade de ter e levar a cabo um desígnio de inclusão universal. E aqui, quando falo de inclusão, estou a falar de inclusão em sentido amplo e não em sentido técnico, especificamente vinculada às circunstâncias normalmente reconduzidas à ideia de educação especial. Dir-me-ão, e com toda a razão, bom, mas tudo isso é retórica. Tudo isso, no fim de contas, não é diferente daquilo que veio sendo dito até aqui, embora talvez de uma forma um pouco mais incomodativa para aqueles que esperam que, a partir daqui, se pode passar à ação concreta e se pode passar à avaliação crítica daquilo que vai acontecendo. E era justamente para aí que eu agora gostaria de derivar, isto é, para a concretização de tudo isto. E na concretização de tudo isto, nós temos necessariamente de fazer uma primeira transição, passando da educação, sobre a qual eu diria que sabemos quase tudo, e se não sabemos ainda quase tudo, é porque ainda não lemos tudo o que é escrito sobre esta matéria, porque lendo-se tudo fica-se a saber quase tudo. Saindo da educação e transitando para a escola, nós percebemos que aí, eu diria, só por uma questão de paralelismo de forma, que mesmo lendo o que está escrito, continuamos a não saber quase nada. E continuamos a não saber quase nada porque nós somos confrontados, há muito pouco tempo, tudo isto é particularmente recente, há muito pouco tempo nós somos confrontados com políticas de inclusão universal. E as políticas de inclusão universal conduziram a um primeiro resultado óbvio, o da massificação do ensino entre nós. Mas a massificação do ensino é apenas um degrau para a inclusão universal. Está longe de traduzir a inclusão universal. A massificação do ensino é um bem em si mesmo, ainda bem que nós conseguimos a plenitude da massificação do ensino, mas a massificação do ensino garante a presença de todas as crianças na escola. A questão que se coloca hoje ainda é a da passagem agora da massificação do ensino à democratização do ensino. Isto é, garantir que além do direito à presença na escola, todas e cada uma das crianças têm assegurado o direito à pertença à escola. E aqui nós precisamos de saber que escola é esta antes de definirmos os seus objetivos, quer os da escola, quer, em via de regresso, os da própria educação. E nesta passagem à massificação do ensino, nós começamos a dar-nos conta de realidades novas no interior da escola, para as quais nem sempre a nossa atenção foi desperta. Eu não vou, evidentemente, fazer agora aqui nenhuma demonstração de erudição nesta matéria, seria completamente deslocado, mas todos nós sabemos, e eu peço desculpa pelo tom grosso em que digo isto, porque só assim é que pode ser no tempo de que disponho, todos nós sabemos que, desde a nossa fantasia da Antiguidade Oriental, onde cada pessoa ia à escadaria do templo perguntar ao filósofo as dúvidas que tinha, desde aí até ao termo da escola burguesa, ainda já em período republicano, nós partimos sempre de uma figura central, que é a do aluno. Aluno que ou se considerava individualmente, ou a partir do século XVII, e aí os textos de Lassalle usamos leituras bem interessantes acerca disso, se transformou na turma, que passou a ser o aluno a que se chamou turma. Depois daí, porque havia necessidade de dividir o conhecimento, se transformou a turma, se passou da turma à classe, continuando a manter a figura do aluno, até que mais tarde, já na dimensão judaico-cristã superior e depois na escola burguesa, se passou da classe à escola propriamente dita, ela própria ainda centrada na ideia do aluno, que nos levou até hoje, desde logo porque as próprias referências de suporte legal que introduzem a relação entre o aluno e a escola ainda são assim designadas, temos o estatuto do aluno. Ora, o que acontece é que com a massificação há uma realidade nova na escola e que ainda por cima substitui esta. É que na escola hoje já não há o aluno, na escola hoje há os alunos. E os alunos são hoje quem habita a escola. E já não há o aluno. E a questão primeira que eu ponho é de saber até que ponto a escola se modificou radicalmente para responder a esta mudança radical que acontece no seu interior da passagem do aluno aos alunos. E nós aqui poderíamos ir muito longe, e eu gostaria até de ir, mas enfim, infelizmente para mim não tenho tempo para o fazer, e felizmente para vós certamente.
Mas era importante compreender até que ponto, por exemplo, só isto não nos obrigaria a refletir profundamente sobre a escola, passando a vê-la agora de baixo para cima, em vez de continuarmos com esta insistência permanente e repetida de continuarmos a conceber a escola de cima para baixo. Quer através dos modelos educativos, quer através das obras de pedagogia, algumas delas até mais recentes, que nos leva, por exemplo, a trazer à nossa memória muitas das frases que são trivialmente atribuídas a este e àquele. Estou a pensar, por exemplo, em Bernard Shaw, quando disse quem sabe cria, quem não sabe ensina. Antes dele, Goethe, que dizia quem sabe fazer faz, quem não sabe fazer ensina. E agora, mais recentemente, George Steiner, que toca no ponto, porventura mais crítico, dizendo que quem sabe ensinar, ensina, quem não sabe ensinar, escreve livros de pedagogia. Ora, todo este questionamento resulta desta necessidade de viver uma profunda esquizofrenia entre uma escola que está concebida para o aluno e uma escola real que não tem o aluno. O que tem é alunos, que é uma coisa radicalmente diferente do aluno para o qual a escola continua a estar concebida. Ora, quando falamos dos alunos, nós temos desde logo que colocar uma primeira questão fundamental, que é esta, é que se são os alunos, então o importante é cada aluno. E não outra vez transformar uma outra categoria que passa do aluno categoria aos alunos categoria. A passagem de um ao outro significa a passagem de uma racionalidade categorial cartesiana, o aluno, para uma racionalidade antropológica, sociologicamente definida e isolada na sua diversidade ou na sua pluralidade. Ora, é aqui, por exemplo, que nós temos que assumir, antes de tudo, que a escola de hoje, nesta dimensão de massificação, recebeu no seu interior toda a dimensão exterior da sociedade dos nossos dias. E, portanto, toda a escola hoje tem no seu interior toda a complexidade social e toda a manifestação aí de uma realidade nova, que é a da diversidade. Que é diferente da diferença, é coisa diferente da diferença. A diferença é, no fundo, uma relação de norma-padrão com aquilo que, excepcionando à norma, ainda é incorporado num conceito abrangente e próximo da própria norma, mas que normalmente conduz, no limite, a situações de superioridade e inferioridade e tolerância para cima, de cima para baixo. Esta ideia de diferença foi claramente substituída pela ideia de diversidade. E a ideia de diversidade não é outra coisa senão o máximo de igualdade na radical diferença entre as várias pessoas envolvidas nesse modelo. Isto é, a diversidade é o padrão e a escola hoje vive com um padrão de diversidade e com um padrão de complexidade. É isto que conduz, por exemplo, a questões mal resolvidas, como seja, por exemplo, a do debate entre heterogeneidade e homogeneidade, por exemplo, na constituição de turmas, matéria que é claramente chamada aqui pela via das questões da inclusão. E porquê é que é? Porque mais uma vez nasce aqui um ruído, ou mais uma vez nasce aqui um equívoco, na medida em que se coloca nos pratos da balança, com peso específico semelhante, a heterogeneidade e a homogeneidade para poder optar por uma ou por outra. Isto é um erro crasso. Porque a heterogeneidade é uma natureza, é uma ontologia hoje da escola, a homogeneidade é um instrumento, é uma metodologia. E não se pode comparar com a mesma dimensão de valor uma metodologia com uma ontologia. E, portanto, nenhuma homogeneidade introduzida no interior da escola, e que é possível que seja aceitável aqui ou ali como metodologia, pode brigar com a natureza da própria escola, que é definida ontologicamente pela heterogeneidade, e nunca a homogeneidade pode ser chamada como instrumento de redução da natureza da própria escola e, portanto, da sua heterogeneidade. Ora, é nisto que surge cada criança, e é nisto que surge cada criança sujeito de direitos, como dizia o Sr. Presidente da Comissão, da primeira Comissão, na sessão de abertura. Que direitos são esses? Bom, isto agora, deixar-nos-ia aqui pelo menos o resto do dia. Eu vou mais uma vez, em termos muito grossos, fixar apenas aqueles que são importantes para caminhar rapidamente para conclusões. Da Convenção das Nações Unidas, que nós ratificamos e que, portanto, constitui direito interno português, que vincula por isso o Estado português e que vincula por isso os cidadãos e as instituições, nós podemos retirar três grandes princípios que, no fundo, consubstanciam três grandes direitos essenciais. O direito à não discriminação, do qual nós fazemos decorrer a ideia de igualdade na diversidade. Eu poderia citar aqui de novo Boaventura de Sousa Santos, como foi citado no termo da intervenção anterior. O princípio da participação, isto é, a garantia de que cada criança tem o direito à opinião e, portanto, o direito a ter voz e, por isso, a ser
um alter, por isso a ser um outro, e é essa a dimensão da sua situação como pessoa e como sujeito de direitos. Não nos basta dizer retoricamente que a criança é um sujeito de direitos, é necessário compreender o que isto quer dizer e perceber que a partir do momento em que o afirmamos, temos que olhar a criança como um outro, diverso, diferente de nós, mas um outro com o direito a participar e, portanto, o direito a ter voz e, portanto, o direito a ser ouvido. O que no interior da escola e numa perspectiva de dimensão inclusiva da escola coloca a questão do direito à representação. Porque há muita criança que, podendo emitir opinião, que podendo expressar a sua voz, pode fazê-lo por si, mas há muitas outras que não estão ainda em condições de o fazer por si. E não estando em condições de o fazer por si, e transportando para o interior da escola uma dimensão de exclusão que já vem de fora, é fundamental criar mecanismos de representação interna para que essa criança tenha voz que a torne igual relativamente às outras. E para que isto não seja retórica, apontemos uma hipótese. Nós temos nas escolas associações de pais. Eu, como sou um associativista, são as sequelas da geração de 60, como sou um associativista, sou a favor de toda e qualquer associação, a começar logo pelas associações de pais. Embora eu entenda que um dos perigos hoje da nossa escola é existirem pais a mais e pais a menos. E talvez se nós encontrássemos aqui um ponto de algum equilíbrio, pudéssemos avançar um pouco mais em resultados positivos do funcionamento da escola. Mas, enfim, que não seja esse o nosso problema principal. Agora, as associações de pais são um bem em si mesmo. Mas temos que reconhecer que, na esmagadora maioria dos casos, as associações de pais são constituídas por pais cujas crianças não precisavam nada que aqueles pais estivessem na escola. E porque a escola apresenta modelos de competição particularmente veementes, já lá iremos, as associações de pais, sendo assim, tenderão, mesmo que involuntariamente, a ser instrumentos de reforço da exclusão no interior da escola. E esta é uma questão nuclear se queremos falar de escola inclusiva, justamente para garantir que todas as crianças excluídas e que continuarão a fazer um processo de exclusão no interior da escola tenham voz e tenham quem as represente. Eu, por exemplo, aceitaria que esta casa pudesse pensar na hipótese, refletindo sobre isso, das associações de pais nos seus estatutos incorporarem a obrigação de incorporarem sempre pais sociais, isto é, pais que não tenham filhos na escola, eu diria mesmo pais que não tenham filhos a estudar e que nas associações de pais assumam a representação das crianças que no interior da escola não têm pais verdadeiramente representativos e que, portanto, não podem fazer ouvir ali a sua voz. É uma hipótese prática para poder passar da retórica ao concreto. Por outro lado, o grande princípio do respeito pelo superior interesse da criança. E o princípio do respeito pelo superior interesse da criança tem que estar permanentemente à porta de cada sala de aula de qualquer escola do nosso país. Visto que todo o sistema educativo tem que funcionar, se pudermos falar de sistema educativo, eu diria que cada escola tem de funcionar sempre vinculada em cada momento ao respeito pelo superior interesse da criança, ou volto a dizer, pelo superior interesse de cada criança. E aqui chegados podemos passar à fase seguinte. Então quais são os objetivos da educação? O que é que se pretende com a escola? Como sabem, hoje vai fazendo carreira o princípio de que a escola é um instrumento para o desenvolvimento económico. Eu, para não estar a perder muito tempo com isto, citaria uma personalidade insuspeita, o professor Joaquim Azevedo, que diz isto: a ideologia da sociedade de informação, do conhecimento e das novas competências não faz parte de um discurso político neutro acerca da educação. E eu julgo que bastaria isto para que nós concluamos que, não fazendo isto parte de um discurso político neutro acerca da educação, estamos num plano claramente marcado por concepções ideológicas sobre a educação. E agora é que se põe a grande questão de saber o que é que nós fazemos daquela retórica que nos torna a todos consensuais, o que é que nós fazemos dela quando somos transportados concretamente para a definição daquilo que queremos da educação e daquilo que queremos verdadeiramente da escola, sendo certo que estamos respaldados na segurança que nos dá o consenso que temos acerca do discurso quanto ao que é fundamental nesta matéria. Ora, eu, para, de certo modo, deixar clara a minha posição, não tenho obviamente nada contra o facto de a escola e a educação ser um instrumento para o desenvolvimento económico. Já seria radicalmente contra se fosse apenas isso. E estou particularmente preocupado com o receio de progressivamente seja isso que venha a ser. E, portanto, nós precisamos, se queremos ser coerentes com o discurso consensual que fizemos antes, nós precisamos, pelo menos, de garantir que a educação e a escola são instrumento para o desenvolvimento económico, mas são
pelo menos no mesmo plano de igualdade, instrumento para a cidadania e para a democracia. E isto parece-me essencial, porque é por aqui que nós podemos desmontar um conjunto aqui de ruído verdadeiro e próprio que se vai instalando através da nova conceptologia, do novo léxico que se cria à volta desta matéria e que faz com que nós hoje nos encontremos várias vezes a usar as mesmas palavras para significarem coisas completamente diferentes. O que permite que em cada perspectiva política se possa usar a mesma palavra, nos casos para respeitar os princípios, noutros casos para os violar radicalmente. Por exemplo, a grande palavra hoje, que aliás traz o suporte de Bolonha, que como sabem não é utilizado em Bolonha, curiosamente, mas estas coisas da geografia têm também as suas especificidades, vem daí o ponto fundamental, nuclear, é a aprendizagem. Colocar a escola em qualquer das dimensões da formação, seja no ensino básico, secundário ou superior, voltada sobretudo para a aprendizagem. Isto é aliciante. E na relação ensino-aprendizagem, o foco na aprendizagem é aliciante. Mas nós precisamos de compreender que isto não vem isolado. Nós ligamos a aprendizagem ao mesmo discurso que fala da empregabilidade e ao mesmo discurso que fala depois, por exemplo, nas dimensões vocacionais do ensino e na importância da instalação precoce de soluções de ensino dual. Aliás, aí se demonstra como hoje as palavras são usadas de uma forma claramente mercantil, porque esta coisa de chamar vocacional a um ensino para onde se vai obrigatoriamente, porque se reprova 2 ou 3 vezes, traz em si uma contradição nos termos que apenas tem como grande vantagem a diluição completa do sentido do termo. E voltamos, portanto, a uma linguagem castrense, que foi aquela que conseguiu criar a figura do voluntário à força, que alguns conhecem como pertencente a uma linguagem mais militar do que propriamente educativa. Ora, nós precisamos de compreender que, quando nós falamos de aprendizagem, nós estamos a falar de resultados, estamos a falar de empregabilidade, estamos a falar de ensino vocacional sob um chapéu, que é o chapéu da competitividade. E eu perguntaria como é que nós compatibilizamos isto com a educação inclusiva. Por outro lado, se nós quisermos sair daqui e compreendermos, por exemplo, que é através de um percurso deste género que nós instalamos hoje um critério de exigência, para o qual eu julgo que nós estamos todos preparados. Julgo que qualquer de nós, como cidadãos, quer que a escola seja uma escola exigente, que os objetivos da educação se pautem pela exigência e queremos, por isso, garantir essa exigência. Mas é fundamental que nós compreendamos, por exemplo, que não é possível introduzir modelos de transformação no interior da escola pautados pela designação da exigência e normalmente acompanhados inclusivamente por soluções, nomeadamente os exames, não vou agora discutir isso, que são o paradigma da confirmação da exigência e fazer isto simultaneamente num tempo social e político em que as famílias estão particularmente atingidas por políticas de austeridade e com brutais aumentos da complexidade interna no seio das próprias famílias. Então nós queremos a adesão das famílias a um modelo educativo que caminha progressivamente para uma exigência maior, ou transformamos a exigência em mais um grau profundamente negativo do cotidiano das famílias, numa altura em que elas, além da montanha imensa de problemas que já tinham, são confrontadas agora também com soluções de exigência que elas não têm capacidade de acudir, às quais não têm capacidade de acudir e para as quais não têm a resposta imediata. Também isto vai radicalmente contra a ideia, como solução final, de uma imagem de educação inclusiva. Perguntar-me, mas então, está errada a competitividade, está errada a aprendizagem, está errado o resultado, está errada a empregabilidade, está errado inclusivamente como hipótese de reflexão a possibilidade do ensino dual. Mais uma vez eu diria não na sua base, não na sua partida, mas só se for compatibilizado com uma ou outra globalização da aproximação ao problema, isto é, o que faz acompanhar a aprendizagem do conhecimento. E há uma diferença muito grande entre aprendizagem e conhecimento, visto que a aprendizagem é uma projeção para fora daquilo que se aprendeu e conhecimento é uma projeção para dentro daquilo que se aprendeu. O conhecimento constitui a pessoa, a aprendizagem constitui um instrumento ao serviço de numa realização externa na própria escola. E por isso a valorização deve ser sobretudo a dos conteúdos, porque é a valorização dos conteúdos que se dá dimensão efetiva ao resultado e que se permite que quem sair da escola, colocado perante a exigência relativamente aos conteúdos, está muito mais preparado para ser capaz de protagonizar vários resultados e não quem é apenas induzido para determinado tipo de resultado.
A questão da empregabilidade é fundamental, mas não pode deixar de ser acompanhada, eu vou dizer uma palavra hoje com fraca cotação na Bolsa, peço desculpa, mas não pode deixar de ser acompanhada por uma profunda convergência de respeito relativamente ao sentido da liberdade. Isto é, criar condições para opções livres e, portanto, criar condições de estrutura interna, de pensamento e de escolha e de exercício que permita que na relação com o exterior seja a possibilidade de exercício da liberdade na escolha, mas liberdade material autêntica para uma escolha possível e não necessariamente a ideia mecânica de empregabilidade a partir da aprendizagem. E, finalmente, a oportunidade, porque aqui é que surge a ideia da oportunidade. A oportunidade resulta exatamente pelo máximo de capacidade que, do ponto de vista do conteúdo, foi possível incorporar. Isto é, a educação forma o sujeito. E o sujeito hoje é um sujeito de conhecimento, portador de pensamento livre, é esse que nós temos que pedir à escola. Eu trazia aqui um conjunto de textos de pessoas importantes nesta matéria que dariam credibilidade ao que estou a dizer, mas se for preciso fazer a prova, farei na segunda parte, para poder passar rapidamente para o tema sempre mais aliciante, que é o das conclusões. O que é que eu diria a partir daqui? Em primeiro lugar, voltando à retórica, nós precisamos hoje de incorporar no nosso dia-a-dia aquilo que um autor italiano designa muito judiciosamente pela figura dos ideólogos não praticantes. Já não estamos agora apenas no domínio da religião, estamos também no domínio da ideologia. Ora, os ideólogos não praticantes são quais? São aqueles que, no consenso da retórica, quando passados à prática, bloqueiam. E, portanto, acreditam na religião, mas não a praticam verdadeiramente. E mais do que isso, conseguem, como nós fazemos relativamente à religião, dizer, eu cá tenho a minha religião, que é uma forma de ainda tentar um lugar, ainda que já em via de recurso, na subida aos céus, quando verdadeiramente aqui que se lhes pede é que pratiquem o discurso para garantir que outros consigam viver de uma forma digna a sua vida na Terra. Ora, 3 pontos para acabar. Um que fica bem nesta casa e que, aparentemente, é paradoxal ao ser trazido por um juiz conselheiro, apesar de jubilado, sendo certo que a jubilação não retira obrigações de sensatez a quem exercer funções desta natureza. Um dos principais problemas da escola inclusiva é a norma. E, portanto, eu creio que uma escola inclusiva, culta, inteligente, exigente sobre si própria, a primeira questão que tem de colocar é saber como se relaciona com a norma. Se me permitirem uma botada, uma caricatura, não me levem mal que eu faça nesta casa, mas porque a caricatura me permite dizer em muito pouco tempo aquilo que demoraria imenso tempo se quisesse explicar isto de uma forma mais profunda. Admitam, e repito, estou-vos a falar de uma caricatura, admitam que num hospital ortopédico chega a notícia de que houve um acidente com 2 autocarros completamente cheios e vêm lá 104 pessoas, todas elas com problemas de ossos. E o diretor do hospital, diligente, manda todos os ortopedistas para a porta, preparados com instrumentos para colocar gesso. E coloca gesso nos 104. Os que vinham sem problema nenhum, enfim, têm a incomodidade de andar com o gesso, mas também não há grande problema, uma mini fisioterapia resolve o problema. Os que vinham com traço de fratura ficam curados daí a um mês. Os que vinham com fratura exposta ficam empenados para o resto da vida. E os que vinham a carecer de ser operados morrem aos gritos, visto que não sendo operados o próprio gesso agudizou claramente os efeitos da fratura ou do conjunto de fraturas que trazia. Muito bem. Agora, não há acidentes de autocarros, não sejamos pessimistas, recua o hospital ortopédico, vêm todas as crianças no princípio do ano que vêm dos acidentes da vida e a escola faz o quê? Põe todos os professores à porta e em vez de lhes dar o gesso, dá-lhes a norma. E as crianças entram e eles, pum, a norma. Os que vêm normalizados não dão por nada. Os que trazem os tracitos de fratura com algum esforço lá chegam, o Teixeira Pascoais ensina como isso se faz. Os que vêm com fraturas expostas ficam empenados para o resto da vida. E os que vêm a precisar de ser operados morrem na pirâmide educativa. Fazendo o quê? Gritando, berrando, chamando nomes, isto é, gerando indisciplina. Ora, a norma é, por isso, nesta circunstância, uma das grandes responsáveis pela indisciplina. Daí, por exemplo, nós temos entre nós
pessoas como Helena Damião, que nos dizem que o problema da escola não é o da indisciplina, é o da disciplina. E no fundo é isto. Mas nós falamos de diversidade, falamos de complexidade, falamos de educação inclusiva e depois metemos uma escola burguesa, com toda a dimensão de escola burguesa, metemos uma escola de norma com o estatuto do aluno e obrigamos todos, por mais empanados que venham, por mais fraturados que venham, a serem aquilo que a norma, que é uma figura abstrata e ficcionada, quer que seja. E, portanto, primeira questão, com a norma não há educação inclusiva. Pode haver educação especial, porque para ela cria-se outra norma, o que significa que só por si torna excluída a educação inclusiva. Por outro lado, há uma questão essencial. Se nós queremos realmente partir da criança para a escola, nós temos que refletir sobre o que é a turma, sobre a questão de saber se a turma ainda é a solução da organização interna da escola, saber como é que se faz a partilha dos espaços no interior da escola, saber como é que se individualiza cada criança para poder chegar depois ao momento letivo típico e termos um conjunto de pessoas capazes, na sua diversidade e com a imensa complexidade que a questão suscita, mas capazes de estarem a pertencer ao espaço, em vez de apenas estarem presentes no espaço. E eu para aí teria outra solução. Peço-vos desculpa, eu diria que esta para alguns de vós é já menos sensata, ou que vos leva a duvidar mesmo da manutenção dessa posição de equilíbrio para um juiz ainda que jubilado, mas eu não sei se não valeria a pena experimentar, e não faz mal experimentar, porque tem-se experimentado tanta coisa disparatada que também mais uma não iria criar graves problemas em matéria de inclusão. Porque é que se não cria o paradigma de que à entrada do hospital, à entrada da escola, o que está é um mês sem aulas. Um mês de inclusão. Um mês em que se vai saber quem é cada criança. E saber quem é cada criança não é saber se a mãe vive bem com o pai e quantas vezes é que eles dormem com o outro e se não dormem, se vão divorciar ou já divorciaram, não sei o quê, para criar aquela avidez de conhecimento, porque a escola do conhecimento obriga a saber coisas. Não é isso, mas é saber quem é a criança, quem é a dimensão interior daquela criança. E, sobretudo, o que é que elas sabem fazer bem, o que é que elas são capazes de aportar à escola como coisa positiva, mesmo que seja completamente fora do que está previsto nos programas, e como é que nós incluímos essas crianças pela positiva e, portanto, na afirmação concreta do autoconceito que respeitamos nelas. Só que para isto é necessário passar a outro domínio e, por isso, o segundo tópico, que é o da autonomia da escola. E, mais uma vez, definirmos o que é a autonomia da escola. Eu devo dizer-vos que há 20 anos para cá não há ninguém que não diga que a autonomia da escola existe, mas de cada vez que se fala dela a gente percebe que não existe. Que a autonomia é assim uma coisa, assim uma espécie do leite de creme que eu comia em outubro quando vinha um tio meu de Lisboa. E, portanto, tinha direito ao leite de creme, mas só em outubro. Aqui também há a escola com autonomia, mas só... A autonomia da escola, que não é uma autonomia poder, que é preciso também compreender, isso é uma autonomia responsabilidade. É a chamada da escola à responsabilização com o Estado no seu todo e com a comunidade no conjunto para ela própria conseguir ser instrumento aí sim ativo destes desígnios de que nós aqui falamos. E finalmente, de uma vez por todas, dar sentido à comunidade educativa, porque da própria ideia de complexidade social, da própria ideia de diversidade, da ideia de ensino obrigatório, da ideia de pós-formação académica ou de pós-formação básica ou secundária, a comunidade é fundamental que esteja desde o início empenhada neste processo e neste modelo. Eu ficaria por aqui deixando apenas esta ideia. Tudo o que disse aparentemente não teria nada a ver com a educação inclusiva em sentido técnico. Deixem-me manter a ilusão de que tem tudo a ver com a educação inclusiva em sentido técnico. Porque eu não acredito numa inclusão no domínio da educação especial numa escola que não seja estrutural e culturalmente uma escola inclusiva. E numa escola onde não habite apenas uma cultura da inclusão. E por isso eu diria que num Estado democrático moderno, o primeiro objetivo do Estado é garantir a inclusão. E é por isso que a escola pública tem um papel essencial. Atenção com as derivas de racionalidade que daqui podem surgir, que é a ideia de que então a escola privada servirá para os que não precisam de ser incluídos e a escola pública é assim uma espécie de carro-vassoura que vem atrás do ensino privado para incluir os que ficariam na valeta. Não é nada disso. A escola pública só pode falar de inclusão se, obviamente, incorporar toda a complexidade social, toda a diversidade e conseguir ser tão capaz na produção do resultado final, em termos de conteúdos, em termos de reflexão crítica, em termos de permanente reflexão sobre si própria,
se ela considerar que a inclusão é exatamente isto, a utilização das virtudes da heterogeneidade, a aceitação imensa do desafio de desígnio de inclusão universal e fazendo num contexto de relação com o ensino privado, que então sim será esse que terá, para estabelecer relações diretas com o Estado, se comprometer também a ser ele inclusivo e de não se afirmar como um ensino de exceção que venha a ser a possibilidade de sair pela janela do ensino privado, aquilo que dificilmente se está a fazer entrar pela porta, isto é, uma educação projetada para a garantia da igualdade de oportunidades. E se me permitem, para acabar mesmo, eu limitava-me a dizer-vos que não tenho a fantasia, a fantasia utópica tenho, mas não tenho a fantasia utópica de que isto é assim na universalidade das crianças. E por isso trazia aqui o pensamento de Benjamin Maias, quando ele diz, e isto parece-me que será interessante para a própria escola, temos de perceber que a tragédia na vida não reside em não alcançar o objetivo, a tragédia da vida está em não ter um objetivo para alcançar. Não é uma calamidade morrer sem se cumprir os sonhos, mas é uma calamidade não sonhar. Não é uma desgraça não alcançar as estrelas, mas é uma desgraça não ter estrelas para alcançar. E já agora, na sequência disto, o que diz George Steiner, o tal que afirma que os que não sabem ensinar escrevem livros sobre pedagogia, ele diz-nos isto. É a criança que é a matéria-prima da cultura, da própria civilização. A palavra grega para educação, para cultura, é a mesma palavra que para criança, paideia, paidós. Se pudermos inculcar na criança alguns sonhos, uma certa recusa da vulgaridade, do inumano, da enorme decepção, então temos uma hipótese de ganhar a batalha. É nos primeiros anos do secundário que se joga o drama mais complexo, que é o de fazer crer à criança que há sonhos, eventuais transcendências possíveis. O horror do nosso ensino, da sua falsa realidade, um realismo brutal e falso, é minorar os sonhos da criança. Em vez de fazer mais do que a criança compreende, é sempre preciso ir um pouco mais longe ainda. É preciso que a criança estenda o braço e a mão para tentar apanhar a bola, mesmo que isso a ultrapasse. A grande alegria só começa quando se diz: ainda não compreendi, mas vou compreender. Ainda não sonhei, mas vou sonhar. Ainda não desfrutei disso, mas vou desfrutar. Talvez este seja um bom caminho para acreditarmos nas virtudes da educação inclusiva.